Olá, tudo bem? Sou o acadêmico Wilson da Rosa Mello, do curso Bacharel em Teologia, e sobre a disciplina, então, Estudo das Religiões, vou estar falando sobre mito. Mito, ele vem do grego, né, e traz todo um significado histórico e cultural e social que mudou muito a vida das pessoas na sociedade em que viveram, trazendo uma reflexão filosófica e também social de convivência. Geralmente envolveram seres sobrenaturais que traziam assim, todo um contexto de cultura, de tradição ao longo das gerações e que desempenharam um papel significante sobre todas as civilizações aonde gerou e teve mito. Né? Do grego, então, mitos, né? Ele significa uma narrativa fantástica que possui o objetivo de explicar a origem de tudo aquilo que existe e é considerado importante para um povo. Tá? Então, a reunião dessas narrativas forma um conjunto de explicações sobre o mundo e que vai dar um sentido especial e é chamada de mitologia. Ela tem origem, então, na Grécia Antiga, tá? E mais forte, claro que existiu também no Egito, existiu em povos africanos, no sentido geral, e possibilitou, então, a criação de um modelo complexo de interpretações sobre a origem do mundo, sobre a relação dos deuses com os seres humanos, com a natureza em geral. Então, eles cumpriram um papel de ensinar através de histórias ou histórias repletas de simbolismo que relacionam elementos sobrenaturais como a vida dos seres humanos se desenrolava, dando lições de como eles deveriam viver. Com relação à função dos mitos, eles desempenharam então várias funções, entre as quais eles têm a função explicativa, que ajudam a explicar a origem do mundo, da humanidade e dos fenômenos naturais. Também ele tem uma forte implicância com a cultura e com a tradição. Né? Transmite valores, normas e tradições de geração para geração, reforçando a identidade de um grupo social. Também a função psicológica, eles oferecem conforto e sentido para as pessoas em momentos de crise, ajudando as pessoas, os indivíduos a lidar com questões existenciais. De onde vêm, para onde vão, como eles estão nessa terra, né? E também a função social, que promove a coesão social, unindo pessoas em torno de crenças e narrativas comuns. Então, essa função do mito ela é bem abrangente, porque ela atinge praticamente todos os lados da vida humana. Tá? Com relação à mitologia comparada, nós temos um exemplo, então, que pode ser considerado um mito bíblico, mas também, no sentido das religiões, é verdade, a história da criação, tá? Encontrada no livro de Gênesis, que descreve como Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Temos também a questão da Arca de Noé, do dilúvio, e temos também de outras religiões, todas as grandes religiões e povos têm algum tipo de mitologia. Tá? Então, por exemplo, a criação dos Maori, que conta sobre a origem do mundo através da separação entre o céu e terra. Temos também a questão lá do mito de Pandora, na mitologia grega, o mito de Osíris, né? E a questão de adorações que eles têm lá, que tinham na época até animais como a rã, e hoje ainda temos em povos africanos muita mitologia. Eles têm a questão de reinos próprios e eles têm muitas adorações, muitas criações sim, que mexem no sentido de trazer um significado para os fenômenos sobrenaturais que eles não conseguem explicar. Com relação à relevância contemporânea, no momento atual mesmo, né, na era pós-moderna e que estamos vivendo e nos últimos anos, os mitos continuam a ser relevantes. Eles ainda são necessários para a compreensão cultural,
onde eles ajudam a entender e respeitar as diversas culturas e tradições que existem no mundo, né? Reflexões sobre valores, serve como base para discussão sobre ética, sobre a questão da moral e da própria condição humana, né, na Terra onde estamos vivendo. Outra importância é na criatividade e na arte. Eles inspiram obras de artes, eles trazem também uma grande contribuição para a literatura. A literatura ela é riquíssima em mitos, em lendas, em contos e coisas assim, e o mito está muito presente. Uma forma de expressão criativa, mantendo viva a imaginação coletiva. Então, muito importante também. Os mitos não apenas persistem no tempo, mas também adaptam-se e encontram novas formas de se manifestar, mostrando ainda que são a parte vital da experiência humana. Então, no momento atual, ele também é muito importante porque traz sistema de crenças e muitas vezes até de deuses, de heróis e que trazem toda uma compreensão, principalmente para poder ensinar para as crianças, para poder transmitir de geração a geração. Exemplos de mitos, no caso que nós tivemos, que está na história, né? Nós temos também lá a questão a epopeia de Gilgamesh, a mitologia mesopotâmica, bem antigo, como eu citei. Essa reunião de narrativas ela mexe muito com a imaginação. E tem um autor chamado Karl Barth que defende que os mitos como contos acerca dos deuses, portanto inaceitáveis na teologia cristã. E crê que há mitos ou fragmentos de mitos nas escrituras, mas esses mitos não pertencem à substância do testemunho da escritura enquanto revelação. Tá? Por exemplo, ele diz que o relato de Gênesis da criação é lenda e não mito. Então há autores que defendem, se contradizem muitas vezes, mas o mito tem toda uma importância para o mundo atual, para o imaginário, e também para as crenças, para a cultura e para a presença do ser humano na Terra como ser criativo, como ser que tem todo um panorama cultural. Então, o mito ele é importante na história, ele é importante nas tradições, ele é importante na criatividade do ser humano como um ser inteligente e um ser que muitas vezes criou e inventou histórias para definir e para explicar o que não é explicável. Então, concluo esse meu trabalho dando a importância do mito para a compreensão do ser humano na Terra e das suas histórias e a sua sobrevivência. Muito obrigado.